os males que afetam, vamos usar o povo alemão, do povo brasileiro, são os mesmos? São os mesmos, exatamente. Mesma coisa. Digamos assim... O problema de postura é igual no mundo inteiro? Igual. O que mais, digamos assim, afeta o ser humano na área da saúde chama sedentarismo. Então, a partir do sedentarismo, cada pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida complicações múltiplas. Elas podem se manifestar como um diabetes, uma hipertensão, um problema postural, hérnias de disco. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Ele é educador físico, empresário da saúde, escritor, hein? Criador de um método revolucionário. Eu tenho o prazer de receber Ronald. Posso falar Ronald? Pode. É mais bonito? Mais chique. Ronaldo. É Ronaldo? Ronald, como é que é? Ronaldo Friedel. Ronaldo Friedel. Professor. Exato. Tudo bem, professor? Que prazer lhe receber. Como é que tá? Muito obrigado. Prazer lhe receber. Vem cá, você é escritor? Sim, também. Também um pouco. Educador físico, escritor. Quando é que começa essa vida? Exatamente. Isso começou na infância. Os meus pais me incentivaram à prática esportiva desde criança. Eu sou natural de Porto Alegre, então eu me criei lá num clube chamado Sociedade Ginástica Porto Alegre. Então pratiquei vários esportes, principalmente a ginástica olímpica, que é a minha base. Então eu me tornei um atleta desde cedo. E o meu avô e o meu pai, eles eram mecânicos de automóveis e tal. E eu, em vez de me tornar um mecânico de automóveis... Você foi pro lado da saúde. Eu me tornei um biomecânico e comecei a trabalhar com pessoas. Então, acabei desenvolvendo um programa de treinamento no qual proporciona saúde para as pessoas e, além disso, também um trabalho de correção postural, reabilitação e estética, fitness e tal. Uma combinação bem interessante. Não, por que o seu livro está em alemão? Então... Agora, eu abri ele aqui, eu só entendi as figurinhas. Então, não tem problema. Os meus avós, eles vieram da Alemanha e eu acabei herdando a cidadania alemã dos meus avós e tive a oportunidade de morar na Alemanha, estudar lá. E acabei escrevendo a literatura também em alemão. Ela está publicada em português e em alemão. Você publicou inicialmente em português? Exatamente, no site Amazon e depois na literatura alemã. Mas então, exercício é igual no mundo inteiro? Sim, porém existem métodos mais, digamos assim, elaborados. Então o exercício é muito amplo. Então, por exemplo, se eu te orientar para correr em volta da quadra, já é um exercício, entende? Só que é bem pouco elaborado. Então, a diferença está num programa de treinamento bem elaborado. Mas, professor, os males que afetam, vamos usar o povo alemão, do povo brasileiro, são os mesmos? São os mesmos, exatamente. Mesma coisa? Digamos assim... O problema de postura é igual no mundo inteiro? Igual. O que mais, digamos assim, afeta o ser humano na área da saúde chama sedentarismo. Então, a partir do sedentarismo, cada pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida complicações múltiplas. Elas podem se manifestar como um diabetes, uma hipertensão, um problema postural, hérnias de disco, ou infarto, etc. E por aí vai. Então, o exercício ele tem essa característica de prevenção ou reabilitação. Quando você fala de método, que você desenvolveu um método, resumidamente é um conjunto de exercícios? Exatamente, é um conjunto de exercícios desenvolvido num equipamento. Eu criei um equipamento para treinamento físico. E a capa, né? A capa aqui, esse é. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ver se a gente consegue dar não dá para ver direito. É tipo uma cadeira de tortura medieval. Exato. É mais ou menos. Mais ou menos. O cara olha para isso aqui e fica com medo? Não. Você vai me botar nisso aqui? Pô. A pessoa olha, ela fica curiosa, porque ela nunca viu e diz, o que dá para fazer nisso aí? Então, baseado nessa minha experiência atlética e também na minha experiência
como auxiliar de mecânico, que eu fui até os meus 8 anos de idade. Mecânico de automóveis. Mecânico de automóveis, exatamente. E também mecânico na área da refrigeração, que meu pai era especialista nisso. Então eu trabalhei muito com meu pai, acompanhei muito e acabei desenvolvendo um programa de treinamento para seres humanos, pessoas, né? Você consegue relacionar um motor de um automóvel com um motor humano? Sim, tem muitas semelhanças. Porém, a complexidade do ser humano é infinitamente superior, né? Porque tem a parte psicológica também, não é só a parte fisiológica, né? E esse programa de treinamento, ele também proporciona benefícios não só fisiológicos, como psicológicos, como, por exemplo, o aumento da autoestima, autoimagem, autoconfiança. Então, tem um aspecto de trabalho psicológico muito grande, né? Mas como é que você tira alguém da inércia, do sedentarismo e coloca a fazer exercício? Eu acho que esse é o desafio maior. Exatamente. Não é? Convido para fazer uma aula experimental. Então, a partir da aula experimental, a pessoa vivencia o benefício já na primeira sessão desse programa e diz, nossa, isso realmente funciona. Então, já na primeira sessão, a pessoa já tem um resultado, porém, é lógico que precisa ter uma continuidade. Então, eu preciso de uns 3 meses da pessoa treinando 2 vezes por semana. Então, 8 sessões por mês, dão 24 sessões em 3 meses. Então, em 3 meses eu consigo te dar um resultado significativo em relação a emagrecimento, aumento da massa muscular, correção postural, prevenção ou reabilitação de alguma... Quando você fala de reabilitação, existe alguma relação com a fisioterapia? Sim, total, né? Então, essa parte de reabilitação, ela pode ser trabalhada por fisioterapeutas. É um programa de treinamento que ele pode ser trabalhado por educadores físicos e também por fisioterapeutas. E o ideal é ter uma equipe multidisciplinar. O educador, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, o psicólogo. Então, num mesmo estabelecimento, toda essa equipe proporcionando... Eu poderia relacionar, por exemplo, esse método como o Pilates? É tipo isso? Sim, é semelhante. Exatamente, é semelhante. Em vários sentidos. Por exemplo, o Pilates é um método alemão também, né? É alemão também, verdade. Esse método, ele, digamos assim, tem... Não que ele seja alemão, porque eu sou brasileiro, eu sou cidadão alemão também, mas ele tem uma influência muito forte da cultura alemã, que eu herdei dos meus avós e dos meus pais e devido a ter morado na Alemanha e estudado lá. Então, é um método, um programa de treinamento que eu chamo, na verdade, semelhante porque é dentro da área do treinamento funcional, né? Então, o treinamento funcional é muito grande. O que é o treinamento funcional? Em primeiro lugar, treinamento que ele te deixa mais funcional, a pessoa fica mais funcional. Segunda característica, é um treinamento que ele fundamentalmente é praticado com o peso do próprio corpo, ponto. É com o corpo que tu vai desenvolver todos os exercícios. E são utilizados alguns acessórios como auxílio. Por exemplo, eu criei um equipamento singular, é um equipamento único, onde esse programa é desenvolvido como se fosse um hardware, tá certo? E o programa, o livro, ele é o software. Então, esse programa só funciona nesse equipamento e vice-versa. Então, é algo bem, digamos assim, peculiar. Eu imagino que isso não foi muito simples de ser criado. Você não criou numa tarde, né? Não, foi inventar verdade. o equipamento e... Isso, digamos, eu tenho 33 anos de experiência na área da saúde e criei esse programa em 2005 como tema de uma dissertação de mestrado. Então, eu fui elaborando, até que eu cheguei à conclusão. O equipamento eu levei 1 ano para conceber ele, né? Daí criei, fiz o primeiro protótipo. Ele não é complexo, né? O pessoal então, ele é bem simples. A pessoa olha assim, nossa, que coisa mais simples. Tem alguma foto maior aqui? Será que eu consigo mostrar? Mas a pessoa ela não imagina, digamos assim, a quantidade de exercícios que dá para fazer. Quem pratica o programa e já treina comigo já faz algum tempo, sabe o que eu estou falando. No primeiro momento a pessoa olha e... Tá, mas e daí? Daí depois que pratica aquilo, nossa, mas não sabia que dava para fazer tanta coisa. É indicado para todo mundo? Para todas as idades. Não tem problema, posso fazer? Pode, deve. Deve, todo mundo. Apresentador de TV que fica o dia inteiro sentado, você acha? Exatamente. Com certeza tem alguma desconforto na lombar. Já tem uma hérnia aqui de presente. Viu? Já tem uma ali de presente, ó. A grande maioria das pessoas tem algum desvio postural ou alguma patologia
no estado inicial? Geralmente a pessoa tem. Então, é um programa, é uma das características desse programa, que ele é direcionado para crianças, adultos e idosos, saudáveis ou não. Por exemplo, crianças não saudáveis. Hoje, a obesidade infantil, ela é enorme aqui no Brasil também. Isso é uma característica de países desenvolvidos. Então, a obesidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela é considerada uma doença. Então, é um programa maravilhoso para crianças saudáveis e crianças não saudáveis, obesas, por exemplo. Adultos saudáveis, adultos não saudáveis com algum problema. Idosos, da mesma maneira. Eu já treinei muitos idosos, crianças, e todos com um resultado fantástico. A base desse programa de treinamento, como eu falei, é a minha experiência em vários esportes, principalmente a ginástica olímpica. Então, eu criei um programa com a preparação física da ginástica olímpica. Exatamente, é uma das melhores preparações dentro do universo desportivo. Então, é um trabalho de flexibilidade, um trabalho de força, um trabalho de resistência, um trabalho de velocidade, é a base do atleta. Então, em cima dessa base, a pessoa tem inúmeros benefícios, como emagrecimento, aumento da massa muscular, correção postural, prevenção ou reabilitação de alguma questão. Vamos falar um pouquinho mais na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, que é mestre. Está fazendo doutorado já ou não? Exatamente. Já está no doutorado? Doutorando. Doutorando já, pô. Ronaldo Friedel. Rony System, rapidinho, a gente já volta aqui no Manos. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, deixa eu corrigir minha postura aqui, que o Ronaldo está aqui do lado olhando. Você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos no YouTube, inclusive este, com ele que é professor, escritor, educador físico, empresário, Ronaldo Friedel. Me conte uma coisa, onde é que entra o empresário no meio disso tudo? Então... Você criou um método, agora você tem que vender ele. Exatamente. Então, eu criei o programa de treinamento. Eu prefiro chamar de programa de treinamento em vez de método, embora seja semelhante. E senti a necessidade de compartilhar isso com outros colegas. Então, hoje eu ministro cursos de formação de novos instrutores, treinadores, que eu chamo de Master Trainers, do programa Multitraining. Então, baseado nisso, eu criei uma franquia, as clínicas de treinamento físico funcional personalizado Rony System Multitraining. Por que clínica? Porque trabalha também a parte fisiológica, fisioterápica, reabilitação, prevenção e também a parte de academia, a parte estética, fitness e etc. Então, chamei de clínica de treinamento físico funcional personalizado. E essa clínica ela virou uma franquia. A primeira iniciou em Porto Alegre, aqui em Criciúma já temos 2 unidades e estamos para abrir em Florianópolis e Camboriú. Então, é uma empresa, uma franquia em expansão, baseado nessa minha visão, nessa necessidade de compartilhar com outros colegas esse programa de treinamento, baseado principalmente em resultados. Desde que eu criei esse programa em 2005, comecei a treinar e já treinei centenas de pessoas, os resultados são fantásticos. Então, eu resolvi, em vez de, digamos assim, guardar para mim, compartilhar com os colegas e formar novos líderes baseado no princípio do coaching, novos líderes treinadores que, por sua vez, vão formar novos líderes treinadores, uma equipe, digamos assim, de profissionais especialistas nesse tipo de programa. Você criou algo inédito. Exato. E, como todo visionário, você deve ter sofrido um pouco. Exato. O descrédito, a descrença, os questionamentos, todos vieram. Exato. Digamos, como eu falei, eu criei esse programa em 2005, comecei a treinar pessoas e compartilhar, mostrar, digamos assim, esse programa para o mercado de trabalho e, digamos que por muito tempo, isso foi, digamos assim, não deram bola. O pessoal não ligou muito. Não ligou. E eu continuei, Continuei e hoje em dia, digamos assim, já tem uma massa crítica de pessoas que
estão treinando, estão praticando esse programa, todos com resultados. Mas a crítica vem pelo desconhecimento? Exato. É algo inédito, algo novo, então a pessoa não conhece, nunca ouviu falar. Então, existe um paradigma em todas as áreas. Então, o paradigma da, digamos, atividade física é a academia. Então, tu falou em atividade física, tu já relaciona com a academia, um espaço onde, digamos assim, tem inúmeros equipamentos, um espaço grande, bonito, né, etc., que é maravilhoso. Eu trabalhei 20 anos em academia, nas melhores academias do Brasil. E, então, esse é o paradigma predominante. Então, eu criei um espaço de treinamento, que eu chamei de clínica, onde tem um equipamento e um espaço de mais ou menos 30, 40, 50 metros quadrados. Então, a pessoa olha esse novo conceito de local e ela olha, tá, mas isso não é academia. Não está faltando nada aqui? Exatamente, não é academia. Então, imagina o odontólogo, o dentista. Ele tem na sala dele uma cadeira e ali ele faz tudo. Entende? Então, eu me baseei muito no método e no conceito de trabalho de outros profissionais, como, por exemplo, o advogado, o médico, o psicólogo, o dentista, aonde a pessoa se forma, conclui a faculdade, ela aluga ou compra uma pequena sala e monta o consultório ou o escritório dele, não tendo necessidade, por exemplo, de construir um hospital. Imagina todo médico construir um hospital. Nossa, teriam muitos hospitais, né? Então, o que o médico faz? Ele abre o consultório dele. Você não teve medo de falar sozinho no mercado? Não, eu, digamos assim, sempre tive esse perfil de empreendedorismo no fundo e, ao mesmo tempo, como eu obtive resultados significativos desde o começo, então isso me encorajou a levar para frente e anunciar e bater de porta em porta e mostrar e principalmente convidar para experimentar, convidar para treinar. Vem fazer uma aula experimental. Daí a pessoa faz uma aula experimental e diz, nossa, isso aí realmente Mas você levou muito não. Oi? Muito não. Muito. Muito. Você acha que é a parte principal de todo negócio, né? É verdade. Todo empreendedor, ele já ouviu muito não, já ouviu muito não. Porém, o empreendedor sabe que isso faz parte, né? Então, vai chegar uma hora que, se o produto realmente é bom, se o serviço é bom, se tem fundamentos, se dá resultado, e nesse caso um baixo custo de investimento, essa é uma outra característica do negócio. Por exemplo, para criar um espaço de treinamento, tipo uma academia, a pessoa tem que ter um montante bastante considerável, 500 mil, 1 milhão, e nesse tipo de conceito de espaço de atividade física, o investimento ele é relativamente baixo e o retorno ele é em curto prazo. Então, essa é outra característica. Mas as aulas são personalizadas. Personalizadas, tudo personalizado. Essa é a grande diferença. Exatamente. Dá para atender até turmas de 2, 3, 4 pessoas, né, fazendo digamos assim, um circuito funcional, porém não muito mais que isso. Então, eu vejo que é uma solução de mercado, principalmente para esse pessoal que está se formando nas faculdades. Todo semestre, as faculdades formam inúmeros profissionais. E a maioria desses profissionais, eles não se encaixam no mercado de trabalho, porque é um mercado de trabalho saturado. Então, o profissional, ele ou vira empregado, ou ele tenta abrir um negócio próprio. Só que o paradigma é um grande espaço de treinamento que, na maioria das vezes, a pessoa não tem condições financeiras de abrir. Então, eu criei uma solução de mercado para todos esses colegas profissionais que estão se formando, tanto da área da educação física quanto da área da fisioterapia, ou investidores. A pessoa não precisa ser da área da saúde, ele pode ser um investidor. Tem um profissional trabalhando em franquia, tá certo? Então, ele coloca o profissional para trabalhar para ele. Como é que você enxerga o mercado da saúde? Para onde ele vai? Em expansão total. Ele é uma tendência. O mercado de saúde ele é uma tendência crescente cada vez mais, faz muito tempo já. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando com a saúde, a medicina está evoluindo, os equipamentos estão evoluindo, a consciência da saúde está evoluindo cada vez mais, digamos assim, se tem consciência da saúde. Então, é uma tendência. Quem investe na área da saúde, provavelmente vai obter bons resultados, porque é uma tendência. Então, esse programa, ele é uma tendência na área da saúde,
é uma tendência na área de franquias, é uma tendência na área de baixo custo de investimento, é uma tendência na área de retorno em curto prazo. Então, ele é, digamos assim, uma tendência só. Né? Mas tudo que você está falando é vanguardista, né? Você está falando de visão. Sim. E você precisa vender isso. Sim. Os profissionais que você treina estão preparados para vender o seu método? Sim. Os poucos profissionais que já estão trabalhando comigo, sim. Porém, a ideia é, obviamente, multiplicar esses profissionais cada vez mais. Por quê? Porque ele ainda, como é um produto novo, ele é desconhecido. Então, esse é um dos motivos de estar aqui no teu programa, para anunciar, né, esse produto, para que ele venha a se tornar conhecido. Por exemplo, 95% dos programas de treinamento existentes aqui no Brasil, por exemplo, eles vieram de fora, são importados. E tiveram um tempo de maturação, que às vezes foi 10, 20, 30 anos, até que se tornasse conhecido. Porém, hoje em dia, com o advento da internet, redes sociais, meios de comunicação, esse processo ele é bem mais rápido, né? Então, esse programa existe já há 15 anos, porém, agora eu digo assim que ele está num ponto crítico de expansão. A partir desse ano de 2019, 2020, ele vai se propagar bastante. Então, fica o convite aqui para os profissionais entrar em contato e agendar uma aula experimental para conhecer esse programa. Aqui em Criciúma? Exatamente. Não só os profissionais, mas os praticantes também, né? Quem precisa de emagrecimento, aumento da massa muscular, correção postural, qualidade de vida, na verdade, fitness, né? De um programa que a pessoa treina 2 vezes por semana e em 3 meses já tem um resultado fantástico. Rony System? Rony System Multitraining. E a pessoa pode, digamos, já estar fazendo outra atividade física. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É um programa que, digamos, agrega valor. Pode já estar fazendo academia, inclusive a pessoa já pode ser um atleta. Por exemplo, a segunda unidade aqui em Criciúma aberta é dentro de uma academia de artes marciais. Então foi incluído o programa de treinamento funcional dentro de uma academia de artes marciais de um mestre, sensei, faixa preta, já de 10 anos de treinamento, no qual ele iniciou esse programa de treinamento e, baseado na experiência que ele já tinha, ele se tornou muito melhor. Então, se a pessoa não faz nada, é sedentário, ela já melhora bastante. E se a pessoa já faz, já é um atleta, potencializa, melhora muito mais, Ronald, entende? Convido o pessoal para curtir. Tem Instagram? Sim. Tem Instagram? Convido o pessoal, então. Rony System no Com Instagram, Y, né? Exatamente. Canal do YouTube, o site www.ronisystem.com em português e www.ronisystem.de alemão, de todo mundo vai querer pegar o alemão, vai tranquilo, em alemão. Então, você dá aula em alemão lá? Sim. Tranquilão? Tem, então, as redes sociais, Facebook, Instagram, Rony System. Porém, o canal do YouTube é o mais bacana. Ao meu ver, é o mais legal. Por quê? Porque ali tem os vídeos das pessoas treinando, os depoimentos, os resultados, as novas unidades. Então, ali é um universo de vivências que já aconteceram, é um fato. Apesar de ser algo novo, ele já tem 15 anos, então já tem bastante resultado publicado ali. Então, fica o convite aqui para o pessoal conhecer a unidade aqui em Criciúma, ali na frente do novo Burger King, né? Do lado da Rinodê, é uma franquia de produtos de beleza. Então, ali naquele Avenida Centenário, esquina Rua Santa Bárbara. Ali. Professor, obrigado pela presença. Imagina. Que prazer lhe receber. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, sedentários ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.